Olá, eu sou Murilo Jacobi e hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura dos tribunais de contas. Os tribunais de contas existem nas três esferas de governo, em regra, partindo no Tribunal de Contas da União, na esfera federal, nós temos tribunais de contas estaduais, nas esferas estaduais, e em alguns estados tem os tribunais de contas dos municípios, que é um tribunal de contas para analisar a conta de todos os municípios do estado. Não é um órgão municipal, ele é um órgão estadual analisando as contas dos municípios. A estrutura e a modelagem dos tribunais de contas estaduais e municipais costuma seguir o parâmetro do Tribunal de Contas da União. Foi estabelecido pela Constituição Federal e tem sua própria lei orgânica, estabelecendo como é a sua estrutura, quantos conselheiros, como se organizam suas áreas técnicas. E no âmbito dos estados, é muito comum que essa regulamentação dos tribunais de contas seja muito mais frágil. Alguns tribunais de contas estaduais têm sua própria lei orgânica, mais robusta, mais extensa, mas outros é uma lei orgânica muito resumida, muito sintética, e segue-se os padrões do Tribunal de Contas da União como referência. E como se faz quando se quer mudar a estrutura de um tribunal de contas? O legislativo pode propor uma lei para alterar o organograma do Tribunal de Contas, as competências do Tribunal de Contas estadual. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de constitucionalidade 4418, de relatoria do ministro Dias Toffoli, estabeleceu que o Tribunal de Contas ele tem competência, ele tem poderes similares aos tribunais do judiciário. Apesar do Tribunal de Contas não ser um tribunal judiciário, ele ser um órgão anexo ao legislativo, ele tem iniciativa própria para propor suas próprias leis de alteração. Então, uma lei que altere a competência do Tribunal de Contas do Estado, uma lei que altere a estrutura do Tribunal de Contas do Estado, ela deve partir do próprio Tribunal de Contas. Ou esse projeto de lei vai partir do próprio Tribunal de Contas a ser tramitado no Legislativo. Então, é inconstitucional, por um vício de forma, uma lei que parte do Legislativo para alterar as competências, estruturas, organizações dos Tribunais de Contas estaduais ou Tribunais de Contas dos municípios. E não é um posicionamento recente, mas foi firmado de forma muito categórica pelo ministro Dias Toffoli nesse posicionamento da ADI 4418. Continue acompanhando nosso canal para saber mais sobre tribunais de contas, gestão pública e administração pública. Obrigado e até mais.